Fala galera, bem-vindo à segunda aula. Na primeira aula a gente abordou adição e subtração de frações. A gente vai dar continuidade às operações, ok? Nessas frações, que agora vai vir, nessa aula vai ser multiplicação, divisão, potenciação e radiciação. Então, por mais que na outra ficou só operação de adição e subtração, era importante eles ficarem à parte, porque é um conteúdo mais chatinho para se aprender. Porém, essas quatro que vêm agora, que no caso da multiplicação até a radiciação, são bem mais simples de aprender, então vou condensar todas elas em uma aula só. É importante que você assista, faça um resumo, ok, das aulas e estudem. E quando eu falo estudar, não é assistir. Assistir não é estudar, isso é aula. Você vai pegar a atividade que eu vou aplicar e você vai tentar responder. Você vai passar as dúvidas para mim e eu vou tirar essas dúvidas para vocês, caso elas surjam, ou melhor, elas irão surgir, e quando elas surgirem, eu tirar essas dúvidas para vocês. Vamos lá. A primeira que a gente vai analisar agora vai ser a multiplicação, ok? E aqui é bem simples, bem fácil, bem fácil. Quando eu tenho aqui duas frações que estão multiplicando, e aí, cuidado, esses parênteses aqui é só para separar isso aqui, nesse caso, do sinal de positivo com a multiplicação. E quando eu tenho assim, basta eu fazer numerador com numerador, multiplicar numerador com numerador e denominador com denominador. Então eu faço 2 vezes 5, ó, o numerador com numerador, 2 vezes 5, 10. E o denominador com denominador, 7 vezes 3, 21. Já o jogo de sinal aqui permanece o mesmo, vou até sair do vídeo aqui, ó. Veja que ele é o mesmo, ok? E só que lembre, a regra muda. Enquanto que na adição e subtração coloco o sinal do maior, aqui coloco e der um jogo de sinal. Então se eu tenho menos e mais, sinais diferentes dá o quê? Dá menos. Então essa fração aqui será negativa, ok? E se eu tenho aqui um conjunto de frações ou de multiplicações, se só tem multiplicações, eu começo sempre da esquerda para a direita. Então eu multiplico esses dois e depois eu posso multiplicar a resposta desses dois com essa aqui. Professor, eu posso fazer direto? Poder? Pode. Mas quando você está aprendendo, o ideal é que você faça aos poucos. Quando você aprender totalmente, você pode dar um pouco de velocidade nos seus cálculos, ok? Então vamos fazer isso aqui. Menos com menos, sinais iguais, dá mais. 1 vezes 1, 1. 2 vezes 3, 6. Ó. Multiplicado pela outra fração que eu ainda não fiz a conta, ok? Menos 1 quarto. Sinais diferentes, dá menos. A gente sabe que em uma multiplicação, coloca o sinal que dá no jogo, ok? 1 vezes 1, 1 de novo. E 6 vezes 4, 24. Nesse caso aqui, na última fração, não era nem obrigado... Olha, botei esse menos muito grande. Não era nem obrigado a colocar esse parênteses, mas saiba que a resposta é 1 sobre 24 avos negativo. Espero que tenha entendido, ok? Creio que não precisa mais de exemplos para essa operação. Bem, gente, continuando aqui o vídeo, vamos para a divisão agora, ok? A divisão são 3 formas diferentes. 2 delas é muito fácil, eu vou ter que ter separado. Que é basicamente o seguinte, a divisão ela pode aparecer em forma desses dois pinguinhos e um tracinho no meio, ou só os 2 pontinhos, ok? Essas são 2 formas de representar a divisão. Uma outra forma é um pouco diferente, que é fração sobre fração, e eu vou fazer daqui a pouco no exemplo 3, ok? Mas vamos lá, como é que eu respondo divisão de frações? É muito simples. Para você resolver a divisão, basta, primeiro, pega a primeira fração, repete. Então aqui se eu tenho mais 3 quintos, eu vou repeti-la da mesma forma, ó, mais 3 quintos. No lugar da divisão, você vai colocar a multiplicação, isso mesmo. Onde tem a divisão, você bota o símbolo de vezes, e aí é onde entra o pulo do gato. Você pega aqui, ó, inverte. O numerador vira denominador e o denominador vira numerador. O sinal é o mesmo, mas ó, inverte a posição das partes da fração. Então eu estava lá 5 quartos, vai ficar 4 quintos. Ok? Simples assim. E aí resolve a multiplicação normalmente. Sinais diferentes, dá menos na multiplicação. O que der no jogo é o que fica, né? E aí vamos lá, 3 vezes 4, 12.
5 vezes 5, 25. 12 sobre 25 avos negativo, ok? De novo, e se eu tenho aqui 3 divisões, não tem problema. Se só tenho divisão numa conta, eu resolvo sempre da esquerda para a direita. Então, primeiro eu resolvo aquela divisão e depois eu venho para essa daqui. Menos. Repete a primeira. Onde tem divisão, coloca a multiplicação e inverte a segunda. Não é muda o sinal, ok? É inverte a fração. Quem está embaixo vai para cima, quem está em cima vai para baixo. A outra, como eu não vou resolver no momento, eu só vou repetir a fração aqui, ok? Menos 1/4. Faça a multiplicação. Menos com menos, mais. 1 vezes 3, 3. 2 vezes 1, 2. Dividido por menos 1/4. Para fazer a divisão de novo, ó, repete a primeira fração. Onde tem divisão, coloca a multiplicação e inverte a segunda. 4 sobre 1 negativo. Mais com menos, menos. 3 vezes 4, 12. 2 vezes 1, 2. Como essa divisão dá para ser feita, a gente sabe que fração é uma divisão, você pode dividir. Então aqui eu tenho menos 12 meios, que é a mesma coisa que menos 12 dividido para 2, ora, isso dá 6. Logo, se caso na fração que der como resultado der para dividir, você divide. Ou seja, a divisão de menos 1 meio dividido por menos 1/3 dividido por 1/4 negativo vai dar menos 6. Ok? Bem, a outra forma aqui de a gente ver uma divisão é dessa forma aqui, ó, fração sobre fração. Nesse caso, você pode até ir para aquele caminho de, no lugar da divisão, colocar a multiplicação e inverter a segunda fração. Mas aqui tem um jeito mais simples e eu vou mostrar ele para vocês, ok? Quando eu tenho fração sobre fração, é bem simples. Primeiro, a gente pode fazer jogo de sinal. A gente sabe que na divisão, o que der no jogo de sinal é o que fica. Então, sinais são diferentes, conta, ou o resultado é menos, ok? É negativo, não é contra menos não, isso aí é na adição e subtração. Então, sinais diferentes, coloca menos. Agora vamos lá. Para eu responder aqui é bem simples. Basta eu fazer isso aqui, ó. Multiplicar o da ponta com o da outra ponta, ou seja, de cima com o de baixo, ok? Os extremos aqui. E multiplicar os do meio. Como assim, professor? Bem, quem está aqui na ponta? 1. Quem está lá embaixo na outra ponta? 4. Multiplica. 1 vezes 4 dá quanto? 4. Os da ponta ficam em cima. Quem está no meio, multiplica com quem está no meio. 3 vezes 1, 3. Pronto, acabou. É só isso. Vamos ver outro exemplo. Sinais são iguais, dá mais. Coloque dando jogo de sinal, que é uma divisão. Da ponta com da ponta. 3 vezes 4, 12. Os da ponta fica em cima. Do meio com do meio. 5 vezes 5, 25. Bem, espero que tenha entendido. A divisão é muito simples também. E vamos agora partir para a potenciação. Pronto. Agora iremos ver a potenciação. Para isso eu vou dar uma breve relembrada do que é potenciação. Diferente das operações, 4 operações básicas, nós temos mais duas aqui para analisar, que é a potência e a raiz. Ou seja, potenciação e radiciação. E às vezes vocês não têm um certo domínio e não entendem direito o que é. E por isso eu vou tirar aqui às vezes de vocês uma breve explicação. Vamos lá, a potenciação, ela sempre se apresenta da seguinte maneira. Você vai ter um número grande aqui embaixo, chamado de base, e um número pequenininho lá em cima, chamado de expoente. Para a gente ver como funciona a potenciação, que muita gente comete um erro simples, vamos relembrar aqui a multiplicação. Quando eu tenho aqui 5 vezes 8, eu posso fazer ela da seguinte maneira. No processo arcaico, eu sei que 5 vezes 8 pode ser 8 mais 8 mais 8 mais 8 mais 8, repetido 5 vezes, ok? Isso que é 5 vezes 8. E a gente descobre ou relembra que é o seguinte, que a multiplicação nada mais é que uma simplificação de uma adição de parcelas iguais. Eu teria um outro caminho aqui para se fazer também. Eu poderia fazer pelo outro caminho. 5 mais 5 mais 5 mais 5 mais 5
mais 5, mais 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mais 5. Ou seja, eu pegaria o número 5 e nesse caso agora ele se repetiria, no caso, 8 vezes. Não importa o caminho que você escolhesse, a resposta sempre seria, ou sempre será, melhor dizendo, 40. Ok? Então isso aqui a gente entende o seguinte, que a multiplicação ela é uma simplificação de uma adição de parcelas iguais. Quando eu tenho uma potenciação, olha o que eu tenho aqui. Quando eu tenho aqui, por exemplo, 5 elevado ao cubo, ou à terceira potência, nesse caso, eu vou repetir a base, que é o grandão aqui, pelo número de vezes que aparece aqui. Ou seja, eu tenho aqui o 5 multiplicado com 5, multiplicado com 5, e nesse caso, ele terá que se repetir 3 vezes. E aqui, gente, diferente lá da multiplicação, não tenho dois caminhos. Então, eu sempre pego o de baixo e vou repetir da quantidade de vezes que aparecer o númerozinho de cima, no expoente. Ok? E a multiplicação. Aqui tem aluno que vai lá e faz 5 mais 5 é 15. Não é. 5 vezes 5, e aqui eu aconselho vocês a fazer por parte. Então, ó, como eu tenho várias multiplicações, eu começo pela ordem da esquerda para a direita. 5 vezes 5, 25. Eu não usei esse daqui, então eu vou repeti-lo. E 25 vezes 5, 125. Então, a potenciação funciona dessa forma aqui, ok? Eu vou pegar o número da base e repetir pela quantidade de vezes que tiver no expoente. Ok? Aqui tinha 3, repeti 3 vezes. Sempre multiplicando essa base pela essa quantidade de vezes. Se eu tivesse 10, seria 10 vezes repetido lá. 5 vezes 5. E não é 5 vezes 10. É 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5, se fosse um 10, até dar o 5 repetido 10 vezes. Nesse caso aqui, isso aqui é totalmente diferente de 5 vezes 3, ok? Então nunca faça isso. É sempre ele repetido várias vezes e a quantidade de vezes é no número de cima. Bem, usando o conceito que eu mostrei agora, então vamos resolver essas duas potências aqui. E aqui o conceito é bem simples. Se eu tenho aqui uma base que é menos 1 meio elevado à quarta potência, basicamente eu vou ter que repetir essa base multiplicada com ela mesma 4 vezes. Ó. E aqui eu aconselho a vocês a fazer de pedacinho em pedacinho. Quando pegar mais prática, pode fazer direto. Então, ó, multiplicação de várias frações, eu vou fazer primeiro essas duas, né? Sempre da esquerda para a direita. Se eu tenho a mesma operação. Menos com menos, a gente sabe que vai dar mais. Ok? 1 vezes 1, 1. 2 vezes 2, 4. Multiplicado com... Eu poderia fazer isso daqui já direto. Ok? Eu poderia fazer isso daqui direto. Mas vou fazer de pedacinho em pedacinho, porque assim fica mais interessante. Ok? De vocês entenderem. Então agora eu faço essas duas aqui, ó. Sinais diferentes, dá menos. 1 vezes 1, 1. 4 vezes 2, 8. Fiz a repetição disso aqui, porque eu não tinha usado. E por último, menos com menos, mais 1 vezes 1, 1. 8 vezes 2, 16. Pronto, chegamos à resposta dessa potenciação. Então, menos 1 meio elevado à quarta potência dá 1 sobre 16 avos positivo, ok? Fazendo aqui a mesma potenciação, ou resolvendo essa potenciação aqui, nós vamos ter o seguinte cálculo. Eu vou apagar isso aqui, esse cálculo aqui, por mais que seja interessante, não convém agora, eu vou botar a resposta aqui. Isso aqui deu mais 1 sobre 16 avos. Foi a resposta. O cálculo em si, ele não é obrigatório, tá? Você sempre faz o cálculo para você aprender, ok? Aqui, ó. O processo eu vou repetir a fração, quantas vezes? 3, ó. Vamos lá. Eu vou fazer nesse caso agora direto, ok? Mas sempre evite fazer direto. Faça pedacinho por pedacinho. Aqui eu tenho
3 vezes... Não, não vou fazer direto, não. Eu acho que eu vou fazer por parte, porque se eu quero dar um exemplo, por que eu vou fazer direto? Vou fazer esses dois primeiro. Então, aqui, ó, sinais iguais dá mais. 3 vezes 3, 9. 7 vezes 7, 49. Ok? Estou repetindo essa outra fração porque eu não utilizei ela ainda. Então, faço a repetição dela. Sinais iguais dá mais. 9 vezes 3, 27. 49 vezes 7, acho que é 343. Acho que é isso aí mesmo. É isso. Então vamos lá. Pronto. Feito a potenciação. Então perceba que a potenciação ela é muito fácil porque ela é uma multiplicação. Qual é o problema da potenciação? É começar a fazer multiplicações grandes e aí a pessoa se perder nessa conta. Mas se você não conseguir fazer de cabeça, não é obrigatório. Armaria a conta, ó, 49 vezes 7. Tranquilamente. 7 vezes 9, 63. Sobe o 6. 7 vezes 4, 28. 28 com 6, 34. E aí você chegaria na resposta e colocaria no lugar. Então, se fizer com paciência, a potenciação também é muito simples. Continuando aqui nossos exemplos de potenciação, eu queria atentar a duas situações aqui. Que não é que é bem da fração aqui, no primeiro caso, mas é bom lembrar. O expoente zero. Então vamos lá. Toda vez que eu tenho um expoente zero, nesse caso aqui, qualquer número elevado a zero vai dar 1. Eu só não lembro se 0 elevado a 0 dá 1. Acho que não. 0 elevado a 0 dá 0. Ok? Mas A elevado a 0 dá 1. Então, qualquer número que não seja 0 elevado a 0 dá 1. Por exemplo, eu tenho essa fração aqui. Está elevado a quanto? 0. Resposta 1. Esse aqui está elevado a quanto? 0. Resposta 1. Porém, olha a diferença. Não importa se está positiva ou negativa a fração. Ela vai sempre dar 1. Porém, se tiver um menos esperando fora da fração, então vai ficar menos 1. Mas não é que a resposta é menos 1. A resposta é sempre 1, com expoente 0. Porém, se tiver um menos dentro da fração, não importa. Agora, se tiver fora, esse menos espera acontecer esse cálculo para depois vir. Então, isso aqui dá 1. Como eu tinha um menos fora, deu menos 1. Ok? A outra coisa que eu queria analisar era simplesmente o expoente negativo. O que acontece aqui? Aqui é bem simples também. Só que tem que ficar esperto. Quando eu tenho qualquer número elevado a um expoente negativo, com exceção do zero, é claro, eu vou fazer o seguinte. O número de baixo o denominador vai virar numerador e o numerador vai virar denominador. Por exemplo, como eu tenho ali a elevado a menos 1, se eu sei que a não é zero, o que acontece? Se não aparecer nenhum número embaixo, gente, é 1, ok? Se tem um número e não tem nenhuma fração, então embaixo dele, o denominador dele é 1. E o que acontece? Quando eu tenho elevado a um expoente negativo, para eu tirar esse menos, esse aqui de baixo sobe e o de cima desce. E com isso, ó, ele perde o sinal de negativo no expoente. O sinal de negativo no expoente não é que ele vai ficar negativo ou positivo. O que vai fazer é só inverter a fração, ok? O sinal ainda permanece mesmo. Por exemplo, menos 3 quintos. Para eu perder esse menos aqui, eu vou repetir a fração. Veja que o sinal não vai mudar. Quem está embaixo, 5. Vai para cima. Quem está em cima, 3. Vai para baixo. E no lugar do que tinha menos 1, vai ficar somente 1. É claro que qualquer número elevado a 1, a resposta é ele mesmo. Porque eu só vou precisar repetir esse número uma vez. Nosso próximo passo aqui, ó, tá o menos. Como é que eu faço para ter esse menos? Eu vou inverter a fração. Então, ó, menos, o 3 está embaixo, vai para cima, o 7 está em cima, vai para baixo, e ele perde o menos. Ora, ele elevado a 2 é quem? É ele vezes ele mesmo, ó. Ixi, tá caindo a claridade. 3 vezes 3, 9. 7 vezes 7, 49. Menos com menos, mais. Ok? Respondo normalmente. Lembrando, o menos só é para inverter a fração. Aqui eu também tenho outro, então, ó, vou inverter. O 7 está embaixo, vai para cima. O 10 está em cima, vai para baixo. E ele perde o menos, ok? No expoente. Agora, é só repetir 3 vezes. 7 sobre 10, positivo, vezes 7 sobre 10, vezes 7 sobre 10.
7 vezes 7, 49. 49 vezes 7, já fizemos essa conta no instante, por isso que eu estou fazendo direto. Ok? 343. 10 vezes 10, 100. 100 vezes 10, 1000. Todos positivos, vai ser positivo. Então, perceba aqui o seguinte, que eu queria mostrar aqui nessa situação. Se está elevado a zero e isso aqui não for zero, a resposta é sempre 1. E se esse expoente é negativo, para você perder esse menos, ele inverte a fração. E aí, se tiver, por exemplo, um menos 2 aqui, então você inverte a fração e depois calcula normalmente, repetindo a base 2 vezes, fazendo o produto dela 2 vezes. Ok? Bem, aqui era a potenciação, espero que não tenha ficado nenhuma dúvida, fiquei até um pouco agoniado agora nessas explicações, mas agora só está faltando a radiciação, então vamos para ela. Vamos lá, gente. Sobre a radiciação, eu tenho que explicar para vocês o conceito base da radiciação. Na radiciação aqui, eu tenho basicamente 4 elementos. Eu tenho aqui o radicando, ok? Que está representado pela letra B. O índice, que é o valorzinho que fica lá no canto. E o radical, que é o símbolo, né, da raiz mesmo, que a gente chama o símbolo da raiz. E C é chamado da raiz, nesse caso, raiz A, que é o resultado basicamente da conta. O que acontece? Para eu saber esse valor, eu tenho que relembrar a potenciação. Então eu tenho que dominar a questão da potenciação para poder saber resolver radiciação. Mas não é nada de outro mundo. Por exemplo, para eu ter uma resposta aqui, C, basicamente, esse número que tiver aqui, elevado a um expoente que está aqui nesse índice, tem que dar o valor de dentro. Professor, eu ainda não entendi, está muito confuso. Calma, fica bem fácil aqui, ó. Por exemplo, aqui, raiz quarta de 16 é igual a quanto? Ora, eu tenho que descobrir um número que, elevado à quarta potência, vai dar 16. Por exemplo, vamos tentar pelo primeiro número pequenininho aqui. Mais fácil. 2 à quarta potência é quem? É 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Isso, com potenciação, a gente sabe que ele vai ter que se repetir 4 vezes, né? Já que o expoente é 4, ele tem que aparecer 4 vezes. Então, vamos lá. 2 vezes 2, isso aqui dá 4. Vezes. Esse 2 vezes 2 também dá 4, não é isso? 4 vezes 4, 16. Ou seja, 2 à quarta potência é igual a 16. Tranquilo? Então, basicamente, a resposta aqui já tá expressa. Ou seja, aqui vai dar 2. Por que dá 2? Pois 2 elevado a esse índice aqui, a 4, é igual o número de dentro, 16. Então, a justificativa da resposta é uma potenciação. Ok? Se eu achar um número que é elevado a esse índice, dá o radicando, então essa é a resposta. Por exemplo, vamos tentar aqui um número menor. Eu fui até para um índice 4, mas eu posso ir para um índice diferente aqui. Por exemplo, vou botar ali o exemplo 1, vou para o exemplo 2. Quanto é raiz quadrada de 25? É uma raiz que vocês conhecem, ok? Mesmo que não domine a radiciação, você conhece bem. O que acontece? Se não aparecer nenhum número aqui no índice, então, invisivelmente, ele é 2. Toda vez que não aparecer nenhum número ali, invisivelmente é 2. Então, quanto é a raiz quadrada de 25? Vocês já sabem que isso aqui é 5, ok? E por que dá 5? Porque a gente sabe que 5 é elevado a esse índice, se não aparece aqui, não é 2? Então, 5 elevado a 2 é igual a quanto? Ora, 5 vezes 5, que é igual a 25. Então, perceba que a resposta da raiz é sempre quem? O número que é elevado ao número que está aqui vai dar o de dentro. Ok? É um caminho inverso. Beleza? Espero que fique um pouco claro. Eu vou usar raízes simples aqui para vocês. Mas vocês têm que dominar esse conceito rapidamente, ok? Vocês são ensino médio, então isso aqui não pode atrasar. Beleza? O que a gente pode fazer aqui? Quando eu entro isso aqui em fração, fica muito fácil. Ok? Por exemplo, exemplo 2, vou para o exemplo 4, ou exemplo 3. Raiz quadrada de 4 sobre 9. Então, tem uma raiz que pega tanto o numerador quanto o denominador. Ora, quando tem uma raiz dessa aqui, é simples, é fácil. Calcula a raiz separada de cada um. Como assim, professor? Vai fazer a raiz do número de cima e vai fazer separadamente a raiz do número de baixo. Quanto é a raiz quadrada de 4? Todo mundo já sabe que
é 2. Porque 2 vezes 2 dá 4. Quanto é a raiz quadrada de 9? Vai dar 3. Por quê? Porque 3 vezes 3 dá 9. Então aqui, ó, acabou a continha. Simples assim a radiciação, ok? Vamos fazer aqui um outro exemplo, só para a gente finalizar essa aula que já está grande pra caramba, ok? Então vamos lá, raiz quadrada de 121 positivo sobre 169. De novo, vai fazer raiz separada de cada um deles. Raiz quadrada de 121 e raiz quadrada de 169. Raiz quadrada de 121 é um número que vezes ele mesmo dá 121. E nesse caso é 11. E um número que vezes ele mesmo dá 169 é 13. Professor, e se eu não soubesse? Aí você ia basicamente ter um conceito de divisibilidade, ok? Ou melhor, saber como termina o número. Não dá para ensinar esse momento agora, mas pelo menos aprendam as raízes, ou pelo menos a potência, que se você souber a potência, sabe a raiz, de pelo menos de 1 até 10 é o mínimo que eu peço. E, no caso, se quiser um pouco mais, de 11 até 20. Mas o básico que eu queria de vocês era essas 6 operações básicas com fração. E a gente vai partir agora para as atividades resolvidas, aqueles exercícios resolvidos, e depois vocês vão fazer atividades que eu vou enviar para vocês, ok? Então é isso, joinha, valeu, vamos para a próxima aula.